Bom dia. Vamos começar então o assunto de hoje, continuando o capítulo 3, Estados Unidos, a hiperpotência. Abram os livros de vocês aí, na página 57. Vamos falar mais um pouco sobre a doutrina Truman e o período da Guerra Fria. Lembrando que no capítulo anterior nós já falamos sobre esse tema, né? Mas ficou muita coisa a ser dita, e agora nesse contexto da escalada de influência dos Estados Unidos, que nós estamos falando, né, já desde a sua independência, lá no século XVIII até os dias de hoje. Vamos agora então falar sobre a doutrina Truman e o período da Guerra Fria, conforme vocês podem ver aí no slide. Bom, então a doutrina Truman, como nós já falamos, ela marca oficialmente o início da Guerra Fria. Ela foi assinada em 12 de março de 1947 e uma clara política de contenção do avanço do comunismo, né? Nós já vimos isso no capítulo anterior sobre a Guerra Fria. Temos aí a imagem do presidente Harry Truman fazendo então esse doutrina Truman, onde ele oficializa que de agora em diante vai combater o avanço do comunismo. E para isso é bom ressaltar que ele contou com o apoio de outras nações também aliadas. Um ponto interessante. O presidente Truman ele assume em abril de 1945 e ele assume no lugar do presidente Franklin Delano Roosevelt. O presidente Roosevelt, que não é o mesmo do corolário Roosevelt, é outro presidente com o mesmo sobrenome. O presidente Franklin Delano Roosevelt, ele governou de 1933 a 1945. Quando ele falece, assume então em seu lugar o presidente Harry Truman. E esses dois presidentes eles tinham um perfil muito particular. O presidente Roosevelt pregava a coexistência pacífica entre Estados Unidos e União Soviética, né? Ou seja, se o presidente Roosevelt não tivesse morrido àquela altura, certamente os rumos da história teriam sido outros, né? Como, após o seu falecimento, assume então o presidente Truman, que tinha um pensamento totalmente oposto ao do presidente Roosevelt. Truman queria colocar os Estados Unidos como vanguardistas, assumindo intervenções diversas em vários pontos do globo. Então ele tinha mesmo essa ideia, né, de colocar os Estados Unidos como vanguarda, ou seja, como líderes, né, como detentores de total influência econômica, política, militar. Então, por esse motivo, ele entendia que os Estados Unidos deveriam se opor à União Soviética, né? Se a União Soviética era socialista e os Estados Unidos eram capitalistas, na concepção do Truman, não havia como conciliar a convivência entre essas duas nações. E aí, após o lançamento da doutrina Truman, lembrem que nós falamos lá no capítulo anterior que antes mesmo do plano Marshall, né, duas nações já foram ajudadas pelos Estados Unidos, que foram a Grécia e a Turquia, né? Então, mandou uma mensagem ao Congresso pedindo autorização para a Grécia e a Turquia, que eram dois países europeus que estavam com suas economias totalmente estraçalhadas após a Segunda Guerra Mundial, né? Isso aconteceu realmente, esses países receberam essa ajuda, passaram então a militar a favor do capitalismo, né? E a partir daí é que surgiu a ideia do plano Marshall, que foi aquele plano econômico que nós falamos na aula passada, onde os Estados Unidos davam um aporte financeiro às nações europeias em troca do seu apoio ao capitalismo. Intervenções militares dos Estados Unidos após a Segunda Guerra. No capítulo anterior, nós falamos também sobre várias intervenções militares que os Estados Unidos protagonizaram durante a Guerra Fria, né? Nós vimos que a Guerra Fria ela não foi uma guerra direta entre Estados Unidos e União Soviética, mas que houve uma série de conflitos onde Estados Unidos e União Soviética
cada um apoiou um lado. Né? Então, eles não podiam se enfrentar diretamente, dado o seu poderio militar, mas eles então buscavam apoiar cada um grupo específico. A Guerra da Coreia, que aconteceu de 1950 a 1953. A Península Coreana ela passou por esse processo, né, onde os dois lados, o norte e o sul, entraram em conflitos e então, após esse conflito, que durou 3 anos, eles se dividiram, surgindo assim a Coreia do Norte, que foi fundada pelo avô do atual líder supremo, né? O líder supremo atual, Kim Jong-un, o seu avô, cujo nome agora não me recordo, e é irrelevante para esse momento, fundou então a Coreia do Norte. Vale ressaltar que essa guerra da Coreia ela nunca chegou ao fim oficialmente. Em 1953, eles assinaram um armistício, né? Ou seja, uma trégua. E, inclusive, é a trégua de maior duração na história. Em 2018, os dois líderes, da Coreia do Sul e da Coreia do Norte, se encontraram na fronteira entre os dois países. Cada um cruzou a fronteira a convite do outro, né? Foi um momento muito simbólico. E eu vou deixar na descrição desse vídeo, eu peço que vocês olhem aqui embaixo, o link para esse vídeo desse momento histórico que aconteceu há 2 anos atrás, em abril de 2018. Temos aí 2 ilustrações da Guerra da Coreia, né? Essa é para vocês terem uma ideia da devastação que significou para aqueles povos da Península Coreana. Aí nós vamos ter também um outro conflito armado que os Estados Unidos se envolveram fora do seu território e fora do seu continente, que foi a derrubada, em parceria com o Reino Unido, do regime democrático do primeiro-ministro Mohammad Mossadegh, no Irã, em 1953. O nome dessa operação é Operação Ajax. O primeiro-ministro Mossadegh é esse aqui, da foto à direita, né? E havia sido eleito em 1951, só que ele tinha um projeto específico para o petróleo. Ele queria usar os lucros do petróleo extraído em território iraniano para melhorar a qualidade de vida do povo iraniano. Os Estados Unidos, então, aliados ao Reino Unido, ficaram com um certo receio de que isso afetasse o abastecimento de petróleo no mundo. Então, esses dois países aplicaram um golpe no Irã em 1953, derrubando Mohammad Mossadegh e colocando um outro primeiro-ministro alinhado com as suas políticas econômicas, né, americana e britânica. Outra intervenção armada que na Guatemala, aqui mesmo no continente americano, no ano de 1954, né, eu vou ler aqui esse trecho, vocês podem me acompanhar também. Na Guatemala, o terror se transformou num espetáculo. Soldados, comissionados e patrulheiros civis estupravam as mulheres diante dos maridos e dos filhos. O zelo anticomunista e o ódio racista se disseminaram no desempenho. Eram inconcebivelmente brutais. Os soldados matavam crianças, lançando-as contra rochas na presença dos pais. Extraíam órgãos e fetos, amputavam a genitália e os membros, perpetravam estupros múltiplos e em massa e queimavam vivas algumas vítimas. Esse relato é de um livro que retrata exatamente esse golpe que os Estados Unidos aplicaram na Guatemala em 1954. É um livro que já foi lançado agora no século XXI, né? Depois, se alguém tiver interesse, eu posso dar mais detalhes sobre essa obra. Nós temos aí 2 imagens. Nós temos à esquerda o líder guatemalteco que foi destituído do seu cargo pelos Estados Unidos,
nós temos uma cena também de conflito. Então, foi mais um momento onde os Estados Unidos, em nome da doutrina Truman, estavam intervindo em assuntos políticos, econômicos e militares de outros países, buscando assim reforçar a o seu protagonismo, buscando assim ressaltar o seu vanguardismo, né? Afinal de contas, era projeto dos Estados Unidos desde sempre buscarem a liderança, primeiro do seu continente, depois do mundo todo. Aí nós temos mais uma intervenção, tentativa frustrada de derrubada do governo do ditador Fidel Castro, 1961. O nome desse episódio é Invasão da Baía dos Porcos. Possivelmente vocês já viram isso em história. Mas, resumindo, em 1959, nós tivemos a famosa Revolução Cubana, onde Fidel Castro, Che Guevara, né, e os seus exércitos, né, as suas milícias, tomaram o poder do ditador Fulgêncio Batista. Fulgêncio era aliado dos Estados Unidos. E era uma questão de honra para os Estados Unidos recuperarem o controle da ilha de Cuba. Tentaram, então, em 61, essa invasão. Né? Nós temos aí um mapa que é à sua esquerda, mostrando a exata localização da Baía dos Porcos. Ocorre que um dos militares americanos que participariam desse processo entregou o plano para o ditador Fidel Castro. Quando os militares chegaram à Baía dos Porcos, já havia todo um exército cubano aguardando. Foi um fiasco total, foi um constrangimento total. Os Estados Unidos, nós estamos em 2020 e Cuba ainda hoje é uma ditadura, embora não tenha mais Fidel Castro como seu governante, né? Mas foi uma humilhação para os Estados Unidos em plena Guerra do Vietnã, também outra humilhação para os Estados Unidos. Ela aconteceu de 1975, né? O Vietnã do Norte, que era apoiado pela União Soviética, pela China e por outros países comunistas, entrou em conflito com o do Sul, que era apoiado pelos Estados Unidos, pela Coreia do Sul, pela Tailândia, Austrália e por outros países anticomunistas. E aí nós temos algumas imagens emblemáticas. Essa imagem aqui, à sua esquerda, mostra crianças, né, correndo após uma explosão de uma bomba de napalm, que era um produto químico. O interessante é que essa criança aqui, ó, hoje ela já é uma senhora, já de meia idade, e ela hoje é uma militante, ela viaja o mundo todo falando em defesa, dando seu relato sobre a guerra do Vietnã. Muito interessante. Essa foto aqui, esse é um general, não é americano, mas ele é do Vietnã, ele é sul-vietnamita, portanto aliado dos Estados Unidos, e ele está executando sumariamente um soldado Vietcong, que era uma forma pejorativa pela qual os norte-vietnamitas eram identificados. Então esse Vietcong, né, que está inclusive algemado e nem está armado, ele foi capturado e foi imediatamente executado pelo general sul-vietnamita. O interessante também é que não se contou o lado total dessa história, né? Esse soldado, ele havia matado na véspera toda a família de um oficial sul-vietnamita, né? Então ele não era tão inocente assim. Isso não quer dizer que devesse ter morrido dessa forma, né? Eu só estou dizendo que existem dois lados da história. Esse general, ele morreu em 1998 nos Estados Unidos, dono de um restaurante, né? Interessante é que após essa foto a vida dele mudou totalmente, ele passou a ser alvo de muita rejeição, né?
O próprio governo dos Estados Unidos tentou cancelar o Green Card que ele tinha, que é uma autorização para viver em território estadunidense, mas não conseguiu. Então foi toda uma propaganda muito negativa para a Guerra do Vietnã. Aqui embaixo mais uma característica daquele conflito. É bom que se diga, pessoal, que a Guerra do Vietnã ela foi a primeira guerra transmitida pela TV. E por isso mesmo, devido à sua duração, vocês estão vendo aí que foram 20 anos, né? Ela teve boa parte da população dos Estados Unidos, a opinião pública nos Estados Unidos contra a Guerra do Vietnã, né? Que era uma guerra que perdeu o sentido, 20 anos, um conflito totalmente desproporcional. Os Estados Unidos, com todo o seu aparato de guerra, né? Armas poderosíssimas, aviões, helicópteros, bombas, mísseis, os norte-vietnamitas, agricultores, sem armas pesadas, né? Na verdade, eles pela história como os grandes vencedores dessa guerra, dada a desproporcionalidade, né? E dado também ao fato de que os Estados Unidos não conseguiram suprimir esses Vietcongs, né? Eles cavavam túneis pelo subsolo, passavam por baixo dos exércitos americanos e sul-vietnamitas, né? Enfim, então foi toda uma guerra que, apesar de desproporcionar, se manter ali firmes. E interessante também que, devido a essa série de protestos que aconteceu em território americano, surgiram vários movimentos, como o movimento hippie, movimento Paz e Amor, que nós falamos no capítulo anterior. Então aqui é mais detalhes, estamos trazendo mais detalhes sobre esses conflitos que os Estados Unidos perpetraram em nome da sua doutrina Truman, né, que foi exatamente a doutrina, o conjunto de medidas que deu início à Guerra Fria, em 1947, e que, portanto, nós tivemos que analisar com mais cuidado. E só para finalizar aqui, pessoal, na página 58, vai falar sobre a Escola das Américas, que foi uma escola que os Estados Unidos fundaram no Panamá. No livro de vocês traz a data de 1961, mas se vocês puderem fazer rápida pesquisa, vão perceber que vai aparecer na sua pesquisa várias datas, tá certo? Então não vamos nos prender às datas, vamos só entender que a Escola das Américas surge no Panamá em plena Guerra Fria, posteriormente ela é deslocada para a Geórgia, né? O Panamá educadamente convida os Estados Unidos a retirarem a Escola das Américas do seu território. E aí nós temos também, não podemos esquecer, das bombas atômicas, né? Em 1945. Não nos esqueçamos que, apesar de que a doutrina Truman só começa em 47, mas nós já podemos colocar a detonação das bombas nesse contexto desse projeto dos Estados Unidos, né? Então, foi sem dúvida uma demonstração muito grande de poderio militar, né? Então, nós finalizamos aqui essa parte. Na próxima aula, nós falaremos sobre o poder de fogo da economia estadunidense. Falaremos sobre a quebra da Bolsa de Valores de 1900, interessantíssimo. Depois falaremos sobre a força da economia dos Estados Unidos hoje, como eles se recuperaram dessa quebra da Bolsa, quais são as principais potencialidades econômicas dos Estados Unidos hoje, certo? Então, é isso aí. Não esqueçam de ver a descrição do vídeo, pois eu vou deixar lá o link para você ver o encontro entre os dois líderes coreanos, que aconteceu em abril de 2018. Abraço.